Versículo 1. Colossenses 3, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplamos as maravilhas da Tua lei. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo, o Senhor do meu trabalho, é o tema da nossa mensagem hoje. Cristo, o Senhor do meu trabalho. O emprego, né? A CNN Brasil revelou, pode passar, Nathan? A CNN Brasil revelou no ano passado uma pesquisa que constatava que 75% dos empregados são insatisfeitos em seu trabalho. É bem possível, né? Pensando aí nessa porcentagem, 75% é um número grande, um número alarmante, né? É bem possível que tenha pessoas aqui que se encaixem nesses 75% que são insatisfeitos com o seu trabalho. Seja com o trabalho em si, seja com o patrão, com o pagamento, enfim. Certo? No mundo, essa pesquisa foi feita no mundo todo. A maioria diz que não tem apego emocional à função que exerce. Um especialista da CNN Brasil, tem até o nome dele aqui, Daniel Castanho, ele fez uma analogia que representa o trabalho de hoje. De acordo com ele, a maioria das pessoas que trabalham fazem como o homem das cavernas. O homem das cavernas, ele sai da sua caverna e ele vai buscar o seu alimento. No caso, ele vai à caça, não é isso? E na caça ele vai enfrentar, de acordo com o que dizem, né? O homem das cavernas vai à caça, vai enfrentar vários obstáculos e depois que ele consegue o seu alimento, ele volta para casa para alimentar ele e os seus. Ele diz que hoje muitos fazem isso, né? Muitos saem para o seu trabalho dessa maneira, nessas mesmas condições. É apenas para ir buscar a sua subsistência e volta para casa. E então não tem apego nenhum ao trabalho. O trabalho não é legal. Por melhor que seja, é insalubre, né? E as pessoas se sentem inúteis e veem um trabalho sem significado nenhum, a não ser como meio para a sua subsistência. E isso é bem real. Talvez para alguns de vocês aqui, especialmente vocês que trabalham e têm que lidar com o patrão, trabalham e recebem um salário naquele dia do mês. Talvez para alguns de vocês o trabalho se tornou também apenas um meio de subsistência e se pudesse sair daquele lugar, não é isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Se eu pudesse, eu saía desse emprego. Não é? Se pudesse, não trabalharia para ninguém. Já vi pessoas falando, se eu pudesse, eu não teria patrão. Eu seria o meu próprio patrão. Aí você já deve ter lidado com propagandas na internet, no YouTube, no Google. Seja seu próprio patrão. Não trabalhe para ninguém, trabalhe para você mesmo. É isso? E várias propostas de você ganhar seu próprio seu dinheiro trabalhando para si mesmo. E tem aqueles também que, se pudesse, não trabalhariam de jeito nenhum. Não é? Conhece alguém assim? Esse aí é o que mais tem.
Se pudesse, ele não trabalharia para ninguém. Tem algumas coisas. Enquanto Natan ajeita ali, eu lembrei de uma coisa. Quando eu trabalhava no sítio, né? No 2015, 2016, eu trabalhei antes de vir para cá, eu estava trabalhando, meu estágio ministerial era numa congregação no sítio, né? E algumas pessoas me falavam que tinha pessoas no sítio que estavam parando até de trabalhar na agricultura, né? Porque com os benefícios que recebia do governo, nem precisava mais trabalhar. Aí você pensa, os benefícios que o governo dava nem era essa coisa toda. Só que quando bate a preguiça, você sabe, né? Quando bate a preguiça, pronto. R$100, é melhor ter R$100 do que ter 1.000 trabalhando. É melhor ter R$100 sem fazer nada do que 1.000 trabalhando. Para algumas pessoas é assim. Então tem aqueles que o trabalho se tornou apenas um meio de subsistência. Se pudesse, sairiam daquele lugar. Aqueles que, se pudessem, não trabalhariam para ninguém. E tem aqueles que, se pudessem, na verdade, não trabalhariam de jeito nenhum. E o sonho da pessoa é a aposentadoria. É a não necessidade de ter que fazer nada para receber alguma coisa. Não que desejar aposentadoria seja um problema. Mas é um problema para quem tem 23, 25 anos, 30, está tão preocupado com a aposentadoria que já morreram, né? Enfim. Mas como cristãos, como é que nós devemos encarar o nosso trabalho? O fato de sermos cristãos muda a forma como nós olhamos as nossas vocações. O fato de nós sermos crentes muda a forma como nós exercemos nossas funções no trabalho. Para muitas pessoas, não tem nada a ver com a outra, uma coisa com a outra. O fato de eu ser cristão não interfere no meu trabalho, na minha função, naquilo que eu faço. Provavelmente aí, Natan, deu certo? Provavelmente deu errado. Alguma tecla aí está disparando, né? Alguma tecla que está disparando aí? O meu notebook está com o mesmo problema. Aí vai ser 2 horas. Pois bem. Vamos lá. O computador não quer trabalhar aqui para nós, mas tudo bem. Então, tem uma imagem que Natan um dia vai mostrar para vocês. Tem uma imagem de um homem. Eita! E nós falando mal do computador. Tudo bem. Agora, quando eu apertar, a tecla vai dar errado, né? O Natan vai colocar aqui para nós. Ok, pronto. Então, observe a imagem desse rapaz que pratica malhação. Eu coloquei logo que ele pratica malhação, né? Porque, obviamente, há pessoas que têm algum problema e pode ter algum... Enfim, por algum problema de saúde pode ter essa aparência aí. Mas esse rapaz aí, ele é normal de saúde, certo? Não tem nenhum problema clínico. Ele malha, pratica malhação. O que tem de errado nele nessa imagem? Quando você bate os olhos. Oi? Quem está falando aí? Eu estou ouvindo a voz de Paulo e ele nem está aqui. Nem está aqui. É Pablo? É o outro Paulo. É o outro Paulo. Ó, ele malhou mais se a imagem estiver boa aí para vocês, ele malhou mais o braço direito, né? Ou talvez não malhou de jeito nenhum o braço esquerdo. Se você visse esse cara na rua, você diria o quê? Nossa, muito bom, né? Tá treinando aonde? É isso? Só se for para tirar onda, não é isso? Rapaz, tá treinando aonde? Rapaz, tá... Ó. E pelas costas querendo achar graça, né? Seria isso que você falaria? Ou você diria, opa, tem algo de errado aí. Há um desequilíbrio na malhação dele, né? Precisa malhar mais o braço esquerdo. O mesmo tipo de desequilíbrio ocorre em cristãos que buscam ser espiritualmente saudáveis em várias áreas da vida. Buscam ser saudáveis na leitura da palavra, no serviço da igreja, buscam ser saudáveis
na sua família, na forma como lidam com a família, mas não são espiritualmente saudáveis no trabalho. Isso é mais comum do que você pensa. Existem cristãos que são muito fortes em várias áreas da vida, mas quando se trata do emprego, do trabalho, isso é um problema. Por um lado, eles são fortes, mas por outro, fraco. Malhou mais um lado do corpo. Isso gera um desequilíbrio espiritual no todo. Nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo em todas as áreas da vida, e isso envolve o nosso trabalho. O seu trabalho não é um trabalho secular. Eu queria que você lembrasse disso. O seu trabalho não é um trabalho secular. É um trabalho espiritual. Nós precisamos compreender que Cristo é Senhor de todas as áreas da nossa vida. Cristo é o Senhor de todas as coisas. E isso inclui o quê? O nosso trabalho. Acima de tudo, nós trabalhamos para honrar a Cristo. Por isso que o nosso tema é Cristo, o Senhor do meu trabalho. Como é que a gente reconhece, então, que Cristo é o Senhor do nosso trabalho? Eu não estou dizendo que Cristo pode ser o Senhor do trabalho, bem que Cristo poderia ser, bem que nós poderíamos deixar que Jesus seja o Senhor do nosso trabalho. Não, Ele é. Ele é Senhor do nosso trabalho. A questão é como nós reconhecemos isso. Como nós, servos de Deus, podemos honrar Cristo em nosso trabalho? Primeira resposta, obedecendo para agradar a Cristo. Obedecendo para agradar a Cristo. Ele diz no versículo 22, você vai ler na sua Bíblia comigo mais uma vez: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Um cristão que entende que Cristo é Senhor do seu trabalho procura ser uma pessoa obediente às determinações dos seus patrões ou dos seus superiores. É bem verdade, irmãos, que muitas pessoas trabalham para patrões complicados. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui. Tem um patrão complicado, paga mal, atrasa salário, dá bronca por nada, que era para ter dado em outro, dá em você. Né? Ainda assim, Paulo está dizendo que nós precisamos, para agradar ao Senhor, sermos obedientes aos patrões. Para quem acha que a forma como trabalhamos é irrelevante para a nossa fé, se engana. Por isso que eu disse, o nosso trabalho não é secular. Nós trabalhamos sempre para Jesus. Deus se importa com a maneira como nós nos portamos perante o nosso emprego. Como eu disse, né, há um desequilíbrio em muitos crentes, que são espirituais em outras áreas, mas displicentes no trabalho. E o termo obedecer, aqui que o apóstolo Paulo utiliza aqui no versículo 22, implica em escutar com atenção, conformar-se à autoridade, prestar atenção. A mesma palavra que aparece, filhos, obedecer a vossos pais, a mesma palavra. A ideia é de ter a atenção, a autoridade dos pais. Talvez você não lide diretamente com seu patrão. Talvez você nem conheça seu patrão, né? Quem trabalha em empresa grande nem conhece o patrão. O patrão só recebe o Pix, né? Todos os meses, todos os dias lá. Aí você lida com o supervisor, com o gerente, você lida com o diretor, enfim, com o superior. Se a obediência tem a ver com submeter-se à autoridade, ou ter atenção à autoridade no nosso local de trabalho, nós poderemos já propor algumas implicações aqui. Primeiro, nós devemos agir como o patrão espera de nós, mesmo quando ninguém está observando. Paulo diz aqui no versículo 22, não servindo apenas sob vigilância. Somos chamados a servir, mesmo quando ninguém está observando. A vigilância aqui seria a do patrão, mas pode ser a de outra pessoa também. Algumas pessoas, por exemplo, podem combinar no trabalho
umas com as outras, para que na ausência de um superior, de um supervisor, de um diretor, eles possam agir com o corpo mole, deixar de fazer o que eram para fazer, porque eles têm um combinado entre eles, ninguém vai dedurar ninguém. Outros têm o medo de que alguém seja o dedo duro e por isso acaba fazendo o que se espera para não ser dedurado. Para quem trabalha em home office ou que faz o próprio horário, tem que lidar com a tentação da negligência. Agora, se na frente do patrão ou do superior a gente se esforça, se na frente dos outros, quando alguém está olhando, a gente se esforça, é porque nós temos um problema relacionado à nossa visão do trabalho. Nós temos um problema espiritual. Se a gente só se esforça para fazer o que nos é a nossa obrigação, quando tem alguém observando, estamos falhando miseravelmente. Temos um problema espiritual. E Paulo diz que nós devemos servir, obedecer, mesmo quando ninguém está vigiando. E ele acrescenta, né? Nós devemos trabalhar em singeleza de coração. Sabe o que significa singeleza? Sinceridade. Sinceridade. Fidelidade. Poderia ser honestidade. Algumas pessoas, elas... Estava pensando nisso. Algumas pessoas, elas ficam felizes em ser elogiadas por fazerem o mínimo. O mínimo que se espera. Porque em algumas empresas o trabalho é tão ruim, mas uma pessoa que faz um pouquinho a mais é elogiada, a pessoa, nossa, eu sou um grande trabalhador. Mas é um grande trabalhador porque o patrão viu a hora que você estava trabalhando, né? O supervisor viu o que você estava fazendo. Mas quando deu as costas, era nó cego igual aos outros. Só que o patrão não viu. Não é isso? Aí muitas vezes você vê isso no trabalho, né? Alguém sendo... alguém subindo... Como é que fala? Alguém sendo promovido. Aí você diz, rapaz, essa pessoa é tão nó cega. Não faz nada. Mas só porque o patrão viu alguma coisa, colocou ele num status maior ali no trabalho. Não é? Mas Jesus nos chama a trabalharmos em obediência a Ele, em respeito a Ele. Ele diz, em singeleza de coração, ou seja, com sinceridade e temendo ao Senhor, ou seja, em respeito a Cristo. A primeira preocupação que a gente tem que ter sobre a nossa visão do trabalho é que nós estamos lá para honrar Jesus. Estamos lá no nosso local de trabalho para honrar Cristo. Nós não somos discípulos de Jesus só quando a gente está na igreja, só quando a gente está evangelizando alguém. Nós somos discípulos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Onde a gente pega, onde a gente toca, onde a nossa presença vai um discípulo de Jesus. Nós trabalhamos para Cristo acima de tudo. Então, seja na presença, tá aí, né? Seja na presença ou ausência de alguém que nos vigie, devemos ser diligentes em nossas funções. Tem uma história que é citada tem uma revista Seleções, né? Vocês já viram? Aí tem a revista Seleções em inglês. Aí tem uma história lá que diz assim: um mestre de cerimônias disse ao convidado de honra em um jantar de aposentadoria: como sinal de nossa gratidão, criamos este relógio de ouro especial para servir como lembrança de seus muitos anos conosco. Que presentaço, né? Estava vendo aí algumas celebridades gospel, né? Algumas celebridades gospel usando Rolex, né? De 130 e poucos mil reais. Né? Para a glória de Jesus, né? Aí eu fui num shopping hoje de tarde, aí eu estava olhando os relógios. Aí lá vem a mulher. Boa tarde, senhor. Eu achando o cara um relógio de 600 conto. Né? Mas aí esse homem ganhou um relógio de ouro. Nossa, que lembrança, né? De aposentadoria, um presente. Aí o homem acrescentou: esse relógio ele precisa de muita corda.
Ele está sempre atrasado e todos os dias, às 15 para as 5, ele para de funcionar. Era um relógio para lembrar daquele funcionário que sempre está atrasado e quando dá 15 para as 5, acabou de funcionar. E que nenhum de vocês, nenhum de nós, sejamos lembrados assim, né? Recebamos homenagens assim. Olha, eu lhe dei isso aqui, o bicho preguiça de pelúcia. Eu lembrei de você. A sua cara no trabalho. Então, que não seja assim. Em segundo lugar, nós reconhecemos o senhorio de Cristo sobre o nosso trabalho quando nós trabalhamos para Cristo mesmo. Quando nós temos em mente que nós estamos trabalhando para o Senhor. Olha o que ele diz no versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor a que estais servindo. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Primeira pessoa, nosso primeiro patrão lá no nosso emprego é o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que nós devemos obedecer ao nosso Senhor. Versículo 22 ele diz isso, né? Nós devemos servir ao nosso Senhor segundo a carne, ou seja, o ser humano igual a nós, seja o nosso patrão, seja o nosso superior, supervisor, diretor, chefe, enfim. Agora Paulo deixa claro que nós cristãos, na verdade, estamos servindo a Cristo. Cristo é o Senhor do trabalho. E é por isso que nós devemos nos esmerar. Porque, no fim das contas, nós estamos servindo ao patrão Jesus Cristo. Tem um livro chamado O Evangelho no Trabalho. A gente estudou aqui uma vez com os homens, o Evangelho no Trabalho. Os autores eles nos alertam sobre dois perigos em relação ao trabalho. Duas formas de lidar com o trabalho. O primeiro é a idolatria. Coloquei a idolatria representada nessa imagem aí, desse homem que está trabalhando muito aí. Trabalhar muito não é o problema, certo? Mas existe um termo que foi cunhado aí, né, em inglês, chamado workaholic, para se referir a uma pessoa que é viciada em trabalho. Workaholic. Não tem o alcoólatra, né? Tem o workaholic. A pessoa viciada em trabalhar. O mundo elogia muito a pessoa que é workaholic. Eu sou workaholic. Meu negócio é trabalhar. Eu vivo para trabalhar. Meu negócio é trabalhar. Eu amo trabalhar. Vixe Maria, eu quero trabalhar. É isso? Mas aí a pessoa entra no perigo da idolatria. Porque algumas pessoas tratam o emprego como se fosse uma fonte de satisfação suprema. O emprego me dá satisfação plena. Se eu perder meu emprego, tem algumas pessoas, quando perdem determinado emprego, elas não pensam nem em outro. Elas pensam em se matar. Por quê? Porque elas adoravam aquele emprego. Virou o Senhor delas, o Deus delas. Algumas pessoas tratam o emprego como motivo de satisfação, como uma fonte de você receber de você ser influente, receber prestígio, uma fonte de significado. Para algumas pessoas, o trabalho a função que ela exerce, o trabalho em que ela está empregada, lhe dá significado para a vida. E quando perde, acabou a vida. Perdi meu significado. Onde eu estou? Para que eu vim? Né? O trabalho virou um Deus. E quando nós entendemos que trabalhamos para Jesus, nós evitamos descambar para a idolatria. Porque nós sabemos que estamos lá para a glória de Deus. Eu não estou trabalhando porque o trabalho é minha fonte de satisfação. Minha fonte de satisfação é Jesus. Eu estou lá para glorificar a Deus. Eu trabalho para Ele, no fim das contas. Aí, uma outra coisa que o livro nos alerta é sobre o perigo da indolência. A indolência é o famoso nó cego. Uma palavra que vem do inglês, né? Embromation. É isso? Já ouviu essa palavra do inglês? Não tem, né? Embromation. Fazendo um parêntese aqui, né? Eu falei embromation.
Aí eu lembrei de um professor meu de geografia, né? Ele era assim... Ele era gaiato, né? É gaiato, ele não morreu, não. E eu lembro de uma prova que eu enrolei muito, assim. As questões, né? Eu não estava sabendo nada. Aí fui enrolando, assim, escrevendo muito, mas escrevendo muito nada, né? Sabe quando você escreve muito para dizer que estudou, né? Pronto. Aí eu tomo palavra e nada a ver uma coisa com a outra. Confundindo habeas corpus com corpus Christi. Aí na correção o professor colocou lá, né? Enrolation. Colocou em inglês, né? Enrolation. Algumas pessoas tratam o trabalho assim, com indolência. Nó cego. E você tem aquele perigo da idolatria, né? Ser muito apegado ao trabalho. E tem um do tanto faz, o nó cego, o serviço relaxado. No caso da indolência, a pessoa não está muito preocupada em realizar seu trabalho. Ela está preocupada apenas com o que vai receber do trabalho. É o saláriozinho no final ou no início do mês. E isso pode gerar muita frustração. Por exemplo, que dia é amanhã? Amanhã é segunda. A pessoa que é mais indolente ao trabalho, em relação ao trabalho, ela não gosta nem de mencionar esse nome. Sabe? Que dia é amanhã? Não gosto nem de mencionar esse nome. É melhor chamar o nome do Birifute, né? Do que chamar o nome segunda-feira. Não é isso? Porque o trabalho se tornou um peso. Se eu pudesse, eu não estava nem lá. Eu vou porque... Quando nós entendemos que trabalhamos para Cristo, a gente também entende que precisa ser mais empenhado no trabalho. Porque é para Jesus, nós trabalhamos para Cristo. Tudo que a gente faz para Cristo, a gente deve fazer como? A gente faz com pesar? A gente faz com obrigação, por obrigação? A gente faz porque não tem outra pessoa, então vai ser eu mesmo? A gente faz porque é o jeito? Não. Ele diz aqui no versículo 23, ó. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Porque tudo que a gente faz para o Senhor, a gente deve fazer como? De todo o coração. Ele está aplicando isso ao trabalho. Se você trabalha, faça de todo o coração, porque está fazendo para Jesus. E isso se aplica a várias coisas, né? Não só ao trabalho, mas seus estudos. Você se dedica nos estudos para quê? Ou para quem? É para Jesus. Você está estudando para Jesus. Você se dedica em ser um bom pai para quê? Por causa de Jesus. Você se dedica em ser uma boa mãe para quê? Por causa de Jesus. Você se dedica em ser um bom filho, uma boa filha, por causa de Jesus. Não, é por causa de Cristo. Lembra qual é o foco de Colossenses? É dizer que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E Paulo nos diz aqui que se nós trabalhamos para alguém, a gente recebe o nosso salário, correto? Espera-se, né? Espera-se que quando a gente trabalha para alguém, foi um combinado, né? Ó, vamos fazer um combinado. Você vai pegar 5 carradas de brita e no final eu vou lhe dar 10 contos, 20 contos. Espera-se que no final ali, aquela pessoa que carregou a brita receba os 20 contos. Correto? É assim, da mesma forma, o que acontece se a gente trabalhar para Jesus? Recebe também um salário, uma recompensa. Olha o que ele diz no versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Ele diz no versículo 24 que nós trabalhamos, nós servimos a Jesus. Ele é o nosso patrão. Se ele é o nosso patrão, no final ele vai nos dar um salário. Pode usar a palavra salário. É óbvio que não é 1.320. É algo mais.
Jesus está nos lembrando aqui, irmãos, que nós devemos trabalhar com os olhos da eternidade. Nós seremos recompensados pelo Senhor. E aqui nós temos uma prova de que nós não podemos dissociar o trabalho, que a gente chama de trabalho secular, e a nossa vida espiritual. Porque ele diz que nós devemos trabalhar lembrando que Cristo vai nos recompensar. Trabalhem, ele diz, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Então essa visão que a gente precisa ter do trabalho. Eu trabalho para Jesus. E talvez o patrão não seja tão justo, né? No salário, o seu patrão humano. Então, poderia pagar mais, cobra injustamente algumas coisas, né? Às vezes você é uma pessoa que é organizada, o seu patrão não é, nem tanto, né? Os funcionários sabem mais das coisas do que o patrão. Tem lugar assim, né? Já trabalhei em lugar assim. Mas o patrão queria fazer do jeito dele. Não é isso? Mas lembre-se que, no final das contas, você vai receber a herança do Senhor. Porque você está trabalhando para Ele, no fim das contas. Em primeiro lugar. E por último, Paulo nos diz que nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre o nosso trabalho quando chefiamos com justiça por causa de Cristo. Chefiando com justiça por causa de Jesus. Aí, no caso, essa fala de Paulo é sobre os senhores, os patrões. Ele diz aqui no versículo 25: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Uma outra forma de reconhecer o senhorio de Jesus sobre o nosso trabalho tem a ver com os empregadores, patrões, chefes, etc. Eu não sei se aqui tem patrões, a não ser, eu estou me lembrando aqui de Marcelo, patrão de Natan, né? Ou não? Não, né? Só pai mesmo, né? Ok. Mas ainda assim paga mal, né? Então, em primeiro lugar, no versículo 25, Paulo diz que os que fazem injustiça receberão de volta a injustiça. E Paulo diz, nisso não há acepção de pessoas, ou seja, tanto o trabalhador negligente quanto o empregador injusto vão prestar conta sobre isso. Imaginemos que aqui sai uma turma boa aqui de irmãos empreendedores que toquem algum negócio que tenha funcionários. Então, o que Paulo está falando aqui tem a ver conosco, ou convosco, né? Sejam justos no trato com seus funcionários. Nós estamos acostumados, a nossa cultura é o seguinte: a gente se preocupa muito com os direitos. É isso? Greve é para quê? A greve é uma luta pelos direitos, não é isso? Já viram uma greve pelos deveres? Ninguém vai fazer isso, né? Mas as pessoas estão muito mais preocupadas com os direitos que têm do que com os deveres que têm. Não é por isso que a gente reclama muito quando vai no posto de saúde. Isso, toda vez a gente tem uma experiência meio ruim assim, né? Você vai no posto de saúde, você é mal atendido, não é? Você tem uma placa lá, né? Olha, desacato a funcionário público, né? E aquela coisa lá. É crime, não sei o que, não sei o que. Mas você vai em alguns lugares, você é tratado assim como se fosse nada. Não é isso? Mas tem um probleminha no corte de salário aí para você não ver a greve. Não é? A luta pelos direitos. Nós temos direitos. Fulano está cobrando direito. Fulano que só bate o cartão e vai trabalhar 1 hora por dia. Está lutando pelos direitos. É isso? As pessoas hoje estão muito mais preocupadas com
os direitos do que com os próprios deveres. O que Paulo fala aqui, tanto para os patrões como para os funcionários, é que ambos estejam mais preocupados com os seus deveres. Eu tenho que estar mais preocupado com o que eu tenho que fazer no meu trabalho do que com o meu patrão. E o patrão tem que estar mais preocupado em ser justo com seus empregados, né, do que com outra coisa. Ele deve buscar o melhor para a sua empresa, mas antes de qualquer coisa, ele precisa lembrar, principalmente quem é cristão. A gente não pode cobrar isso de quem não é cristão, né? Mas quem é cristão precisa se lembrar de ser justo em seu trabalho. Aqui em capítulo 4, versículo 1, Paulo fala especificamente aos senhores para que tratem seus subordinados com justiça e equidade, lembrando que Deus está de olho. Ele diz, vós tendes, Senhor, no céu. Ou seja, tem um superior sobre o nosso superior. Né? Você tem um patrão? Mostra esse versículo para ele. Vós tendes, Senhor, no céu. Patrão no céu. Se liga. Mostra não, né? Senão amanhã aparecem as contas. Pastor causa a demissão de vários crentes. Então, Paulo fala aqui, meus irmãos, que os patrões devem tratar com justiça. E tratar com justiça é dar o que é devido, o que é direito. O cristão que lidera numa empresa deve ser responsável pelo andamento da empresa, mas, acima de tudo, ele deve ser justo na forma como trata os seus subordinados. Tanto na forma como ele lida, como no pagamento. Acho que vocês já ouviram falar de crentes que quando exercem algum tipo de autoridade lá fora, seja numa universidade, seja numa empresa, nem parece crente, pela forma como trata funcionários, pela forma como trata alunos, pela forma como trata professores, se é um diretor de escola, diretora. Eu conheço muitos crentes que são mal falados pela forma como tratam os subordinados. Conheço alguns aqui em Campina Grande, conheço alguns em Barbalha, que são cristãos, mas as pessoas não gostam. Por quê? Porque são injustos, abusivos. E isso não reflete o caráter de Jesus. Um chefe que entende que, no fim das contas, o seu chefe superior é Jesus, ele vai tratar os outros como Jesus trata os seus discípulos. Não é? Então, muito bom seria se empregados e patrões e superiores, cada um cuidasse da sua responsabilidade diante de Jesus. Pensa aí como teríamos empresas maravilhosas no mundo, né? E aqui fica um incentivo, né? Se você vai montar uma empresa e um dia deseja contratar pessoas, faça. E decore esse texto aqui, para que você tenha uma empresa que Deus vai abençoar muito. Irmãos, finalizando, seja pintor, encanador, seja um soldado, seja um mecânico, marceneiro, contador, pastor, corretor, um professor, um trabalhador autônomo, atendente de caixa, padeiro, seja o que for aí, empreendedor. Nós não devemos encarar o nosso trabalho como apenas um trabalho. Isso, se a gente encarar de uma outra maneira, isso vai mudar, isso vai fazer toda a diferença amanhã, quando você for trabalhar. Trate o seu trabalho como um chamado especial de Deus para cada um de nós. Deus nos deu um chamado, uma vocação. Não é por acaso você está onde você está trabalhando. Não é por acaso. E no fim das contas você sabe disso. O boleto do mês passado não foi pago? Não foi? Suponhamos. Vamos supor que foi pago? Pronto. Deus não me colocou lá por acaso, não. Agora você diz, pastor, mas tudo bem, eu devo fazer o melhor, buscar o melhor para o meu trabalho e tal.
Mas, pastor, eu estou num ambiente carregadíssimo. Não dá, para mim não dá. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que se você puder, se você está na condição de se libertar, né, falando para os escravos, se você pode ser livre, se liberte. Saia. E busque outro. Não é pecado, não. Mas enquanto você está onde Deus lhe colocou, seja o melhor funcionário da empresa por causa do Senhor. Não para receber um fotinho, né, na parede, funcionário do mês. Avani, funcionário do mês. Zeneide, não. Mas que para o Senhor, para que o Senhor saiba, rapaz, ele fez o melhor que pôde. Se esforçou, se dedicou. Mas você precisa encarar o seu trabalho como algo que Deus lhe deu, um chamado de Deus para você ser discípulo dele lá. E é a partir daí que nós devemos nos esmerar por causa de Cristo e, se for o seu caso, liderar também o seu trabalho para a glória de Cristo. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelos desafios, Deus, que ela nos apresenta. Nós sabemos, Deus, o quanto é difícil para muitas pessoas lidar com algumas situações no trabalho, lidar com pessoas difíceis, patrões superiores complicados, mas que o Senhor dê graça, Deus, a cada um dos que aqui estão, que são empregados, que amanhã irão enfrentar mais uma semana de trabalho. Ajude, Deus, a cada um de nós, que possamos santificar Cristo como Senhor em nosso coração. Possamos, Deus, a partir desse entendimento de que o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas, possamos nos esforçar cada vez mais para o Senhor. Nós possamos, Deus, dar bom testemunho, possamos sermos imitadores de Jesus, possamos, Deus, olhar para as nossas ações, ver o que precisamos melhorar, que o Senhor nos ajude, nos anime em todas essas áreas, em nome de Cristo Jesus. Amém.